Caitlin enviou uma mensagem aqui no chat e ela pediu para eu traduzir para vocês. Ela está dizendo que, infelizmente, eu não posso ficar na chamada, mas eu queria estar aqui para dar essas boas-vindas e falar que eu estou muito feliz de ver essa quantidade de pessoas aqui e que a gente possa construir essa rede global de estudantes juntos. Eu estou aqui em solidariedade da África do Sul e estou muito ansioso também para ouvir esse feedback de todos vocês. Eu sou uma líder de projeto global dessa rede também, apresentando na África do Sul. E se vocês quiserem me contactar, o meu e-mail é esse. E aí vocês podem ver o e-mail dela aqui no chat da chamada. Eu vou, então, agora passar o vídeo, tá bom? Primeiro do Incarcerations e depois do Nova Rota, tá bom? Vamos lá. Gente, só uma coisinha que eu esqueci de avisar vocês. A gente tá gravando a reunião, mas a reunião não vai ser publicada em nenhum meio público. A gente só tá gravando para depois poder traduzir para compartilhar com a galera, com os egressos encarcerados do mundo e também para depois a professora base, a Caitlin, o Coffee, a galera de inglês, a gente poder fazer uma legenda bonitinha para eles entenderem o que a gente discutiu aqui, tá? Esse vídeo não vai ser vinculado em redes sociais, nem vai ser publicado. Só para avisar vocês, eu esqueci de avisar no comecinho do encontro, mas só para avisar agora, tá bom? Então, bom, vou passar a palavra para a base, então, para vocês conhecerem ela, e o João fica aí com a tradução maravilhosa. É isso. Bom, gente, acho que eu ia falar um pouquinho sobre o Nova Rota, mas acho que a gente já introduziu no começo da reunião sobre o projeto. Depois a gente vai compartilhar, eu mandei para vocês também o site do Incarcerations Nations, a parte específica também do projeto de educação e a página do Nova Rota. Mas, enfim, acho que eu já fiz a introdução. Para quem não conhece, a Nova Rota financia a bolsa de estudos para pessoas egressas. E depois a gente explica um pouquinho mais. Tem toda a rede de apoio com relação a psicólogos, auxílio transporte, alimentação. A gente tem, na verdade, o braço forte do nosso projeto são os mentores, né? Essa parte mais humana que a gente fala que faz o projeto dar certo. O projeto não é um projeto que tem grandes financiamentos, a gente sobrevive hoje, né? Vou falar sobreviver mesmo, de doações de pessoas físicas, pessoas que, enfim, tem essa visão mais sensível do mundo, tem essa vontade de, enfim, de ajudar o outro, de modificar a sua realidade ao entorno, né? Porque a gente sabe que o encarceramento, ele reflete não só na vida de quem está encarcerado, da família e de toda a sociedade no geral. Isso volta para a sociedade de alguma forma, não só para as pessoas. Então, a gente tem muitas pessoas, enfim, inspiradoras e inspiradas que têm ajudado a gente com o projeto. Então, a gente tenta algumas parcerias com universidades. Tem sido um pouco difícil, mas a gente está caminhando um pouco agora para conseguir bolsas integrais, mas o projeto sobrevive de doações de pessoas físicas e também da Ajudação pela Paz, que é a frente social da Porto Seguro. Eles foram o nosso primeiro grande parceiro, a Cláudia, não sei se a Cláudia está aqui, mas agradecer ela também, e o Bruno, enfim. Eles ajudam a gente com a parte de estrutura do projeto, financiamento de estrutura, mas é isso. E aí a gente tem um grupo de 60 voluntários mentores, que são os parceiros, os bolsistas, que são responsáveis por acompanhar os bolsistas do começo até o final dos estudos, e fazer essa troca, né? Fazer esse contato da sociedade que não foi encarcerada com os sobreviventes que também são parte da sociedade. Mas aí depois, quem tiver mais dúvida, a gente explica melhor. Eu vou explicar agora, finalizar esse primeiro, então, momento que a gente explicou mais ou menos o que é o Incarcerations, por que o Nova Rota está aqui. A ideia é essa, criar uma rede global construída por todos nós. Então, não é uma ideia de um projeto criado para encarcerados ou egressos, sobreviventes, que seja criado por pessoas que não passaram por essa situação. A ideia é realmente... Por isso que a gente trouxe vocês aqui, por isso que a gente quer uma data que todos possam participar, porque a gente quer que vocês criem esse projeto com a gente, desenvolver ao longo desse ano e ao longo dos próximos anos uma rede que troque ideias, troque boas práticas, tenha proposições de políticas públicas, proposições de projetos, proposições para a sociedade civil, da participação da sociedade civil e do engajamento, e que principalmente dê voz para as famílias, para os sobreviventes e para quem está lá dentro ainda. Dá um salve para a galera da PAC Rio Grande do Sul, que eu acho que quando eu dei um salve para eles não estavam aí ainda. Então, passando esse primeiro momento que a gente introduziu, eu queria passar a palavra para a professora Karina Biondi, que enfim, né, particularmente uma inspiração para mim. Eu fiquei chocada quando eu descobri que eu ia conhecê-la, quando eu fiz meu TCC, enfim, foi toda a minha base de estudos. A professora Karina, para quem não conhece, ela, enfim, é uma antropóloga. Ela vivenciou a vivência do cárcere de uma outra forma, e ela escreve, né, sobre isso, estuda sobre isso há anos, e ela foi para o Maranhão se aventurar lá, desvendar o estudo, né, desse fenômeno no Maranhão, e ela tem desenvolvido um projeto pioneiro aqui no Brasil. Então, eu queria dar
para a professora uns 5 minutos para ela explicar um pouco sobre ela, se ela quiser, sobre o projeto lá da UEMA. E aí a ideia é que nos próximos 15 minutos, passar a palavra para o Cícero, e aí também, quem tiver aqui, né, projetos e iniciativas que estejam trabalhando com educação dentro do cárcere ou para egressos, fala rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção do que tem, e aí a gente passa para o terceiro momento da dinâmica. João, você quer traduzir para a base, para aquele coffee rapidinho, só essa parte de como vai funcionar? Eu estou em contato com eles pelo WhatsApp. Eu estou fazendo a tradução via WhatsApp enquanto vocês vão falando. Então, Para não tá ficar bom. travando muito aqui a chamada. Então tá bom. Aí eu vou fazer assim, quem for falando, eu vou contar o tempinho aqui, aí quando tiver acabando o tempo, eu aviso no chat para não interromper vocês, tá bom? E aí quando acabar, eu interrompo. Só pra gente ter, enfim, 61 pessoas na chamada, só pra gente poder passar para a terceira parte, que é a mais importante, que é a hora da gente, enfim, trocar ideia aqui, tá bom? Professora Karina, fica à vontade. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Eu sou a Karina. Atualmente eu sou professora aqui na Universidade Estadual do Maranhão, mas eu sou de São Paulo. Eu vim para cá, né, há 6 anos e venho desde 2006, assim, enfim, faz muito tempo já, na verdade 2004, faz 20 anos que eu estou estudando, né, e trabalhando com um sistema carcerário, né, assim, fazendo pesquisa, publicando, e eu diria que o responsável por isso foi o Chicão, que está aqui presente também. Você conseguiu ativar a câmera, que bom. Ele é meu marido, e ele foi preso enquanto eu estava na minha graduação. E eu comecei a visitá-lo, passei praticamente 6 anos visitando ele, né, até ele sair, né, da cadeia, e decidi transformar, né, essa experiência de visita também numa produção sobre o universo carcerário, né, porque eu acho que muitas das coisas que eu comecei a ver lá eram muito diferentes do que se falava por aí, né? Então, eu achei que seria importante fazer isso. E aí, eu nunca mais saí. Ele saiu da cadeia, mas eu não. Eu toda hora agora estou indo lá, continuando as pesquisas, continuando os projetos. Atualmente, Atualmente eu estou aqui no Maranhão fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto de extensão, né, para promover a produção de conhecimento por pessoas privadas de liberdade, né? Então, assim, e desse projeto, né, foi onde a gente conheceu a base, o pessoal da BPI, o pessoal da Nova Rota depois, né? A gente foi um incentivo, principalmente, né, pela base e pela BPI, da gente saber que existem iniciativas em outros países de educação, da universidade e para dentro das prisões, para desenvolver projetos, para oferecer graduação para quem está, né, em privação de liberdade. E aí me espantou, né, assim, saber, assim, o número de países em que as universidades vão lá, né, dar o ensino, e como que isso aqui nunca foi um debate no Brasil, né? Por que nenhuma universidade tentou, debateu, lutou para que isso acontecesse, né? E aí eu resolvi pensar, por que não? Vamos começar. Fiz a proposta aqui na minha universidade. A gente conseguiu aprovar vagas, a gente já tem 120 vagas aprovadas da universidade, aí seriam 60 para as pessoas que estão no regime fechado e 60 para as pessoas que estão já em liberdade, mas ainda cumprindo a pena, né? E aí, de modo que, assim, a ideia é que quem for ganhando a liberdade possa continuar o curso do lado de fora, né? E aí
E estamos agora na fase de conseguir dinheiro para o projeto, né? Para que o projeto aconteça, né? Então, eu estou nessa empreitada, né? E esperando que seja só o primeiro de muitos projetos em muitos lugares aqui no Brasil, porque eu acho que, para além de você oferecer o curso superior dentro das prisões, é também uma forma da sociedade civil estar lá dentro, né? E da gente dialogar, da gente conversar, da gente saber o que está acontecendo lá, porque, né, essa questão da comunicação é sempre importante, assim, né, complicada. Então, resumindo, é isso. Obrigada pelo espaço. Oi, aí voltei. Obrigada, professora. Só antes de eu passar para o Cícero também, só passar a palavra para o Kofi, que também é do Incarceration Nations, está tocando à frente lá da África do Sul junto com a Caitlin. Cícero, você quer falar rapidinho aí? Traduz aí você, quem é você? Temos 2 mãozinhas levantadas depois, aí a gente vai, então, quem está com o nome do antirracista e a doutora Sirlene, tá bom? Vai lá, Cícero. Olá, gente, bom dia, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui reunidos nessa manhã. Não imaginava a grandiosidade dessa reunião, desse encontro de líderes do mundo todo, um prazer enorme rever mais. João está aí com a gente, um grande parceiro. Bem, gente, eu sou um egresso do sistema prisional, me chamo Cícero Alves, estive recluso no sistema carcerário em Alagoas, sou alagoano, atualmente moro em Pernambuco, durante 9 anos, 4 meses, 28 dias, 15 horas e 10 minutos exatos, e foi por um crime que eu não cometi. E eu costumo dizer para as pessoas que eu tinha tudo para sair a pior pessoa do sistema carcerário, mas eu lutei no ano de 2015 para iniciar o ensino superior em regime fechado. Hoje sou conhecido como o primeiro educando do Brasil que iniciou e concluiu uma faculdade em regime fechado. Foram 4 anos de graduação em administração, e contra o Estado, contra esse sistema punitivo, que não queria, infelizmente, naquele momento que nós cursássemos o ensino superior, e eu só consegui iniciar graças a uma autorização judicial, entre onde o juiz da vara de execução penal do Estado determinou ao Estado que, se tem sala de aula, eu pudesse cursar o ensino superior em regime fechado. Também iniciei e concluí 2 pós-graduações, foi uma MBA em gestão pública e uma liderança e coaching na gestão de pessoas. Tive a oportunidade de ter um livro publicado pela Universidade Federal de Alagoas, livro este que eu escrevi dentro do cárcere. E também participei de um documentário que vale a pena vocês assistirem, que foi lançado no cinema em 2019, chamado Além das Grades, que ele mostra o trabalho de neurociência aplicada às pessoas privadas de liberdade. Atualmente, aqui em Pernambuco, estou na minha 2ª graduação, curso Direito. Estou no meu último ano do curso Direito, não vejo a hora de acabar em dezembro, me formar em Direito bacharelado. Também sou presidente do Conselho da Execução Penal, ligado à 1ª Vara Regional, que tem o papel de fiscalizar o sistema carcerário, ver se tudo está de acordo com o que pede a Lei de Execução Penal. E sou CEO e fundador do Instituto Fênix, que tem um papel muito importante aqui no estado de Pernambuco, que é gerar oportunidade, principalmente qualificação e empregabilidade, desde jovens em conflito com a lei das unidades socioeducativas até egressos do sistema prisional. A nossa instituição atua dentro das unidades socioeducativas, dentro das unidades prisionais do regime fechado, semiaberto, e também atuamos recebendo egressos do sistema prisional e recebendo seus familiares na nossa instituição. O nosso papel principal é qualificar e empregar. E falar em qualificar, tem que falar também em ensino superior. Só esse ano agora, de 2024, concluímos ontem o registro, estamos colocando 16 egressos do sistema prisional no ensino superior em bolsas de 100% na faculdade SENAC, que é parceira da nossa instituição, onde desses um percentual são oriundos de unidades socioeducativas, outros egressos do sistema prisional. O foco nosso é esse, é qualificar essas pessoas. Também acabamos de lançar o primeiro aplicativo do Brasil voltado para egressos do sistema prisional, para jovens em conflitos com a lei, para familiares dessas pessoas, que é, na realidade, o foco também em qualificação profissional, através de bolsas gratuitas de cursos profissionalizantes, cruzando esse banco com as agências de emprego do Brasil todo, claro, onde esse aplicativo estiver sendo utilizado, com foco na empregabilidade. E estou muito alegre em estar aqui com vocês e ter conhecido Catarine, né? A Catarine me falou desse problema todo que ela teve de me encontrar em Pernambuco por telefone. Tinha pego meu telefone há vários dias atrás e colocando o DDD errado. E aí teve todo esse contratempo, mas a gente conseguiu se encontrar e, por incrível que pareça, há mais de 1 semana atrás, né? 1 semana atrás, a gente conseguiu fazer o nosso contato através da nossa grande amiga em comum,
que é a Cláudia, né, Cardene, que eu tive o prazer também de conhecer no estado de Alagoas, quando eu estava privado de liberdade, quando ela chegou no núcleo socializador da capital para visitar aquela unidade. E, gente, a satisfação enorme estar aqui. Baz, prazer enorme revê-la, que o Baz é uma grande parceira, Carcerecho também. A Carcerecho acabou de inaugurar lá na nossa instituição uma parede, né, que é cartas escritas de reeducandos e egressos do mundo todo, né, em várias línguas. Está lá na nossa sede, na parede onde vai ser o primeiro restaurante social do Brasil, formado unicamente por ex-presidiários. Então, é uma satisfação enorme e estou aqui para contribuir com todos vocês nesse foco principal, que é educação acima de tudo. Um forte abraço. Até mais. Obrigada, querido. Obrigada, viu? Gente, tem muitas... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Tá. Obrigada, Cícero. Tem muitas mãozinhas aqui levantadas, só para a gente poder... Eu sei que tem a ordem de quem levantou, mas só para a gente poder, enfim, traçar, porque talvez não dê para todo mundo falar nesse primeiro momento, porque a gente vai ter um segundo momento de debate. Só desses que estão com a mãozinha levantada, alguma dessas pessoas é egressa ou sobrevivente, né? Ou está ainda cumprindo pena dentro do estabelecimento, para a gente dar só preferência para os sobreviventes e para quem está encarcerado. Eu sei que tem a galera da PAC de Porto Alegre. Quem que é o antirracista aqui que está identificado? Pode se identificar aqui para mim, só para eu saber quem é? Vocês estão me ouvindo? Tô. Cristiano, sou eu. Bora lá, Cristiano. Entra aí, então, na linha, já emenda aí. A fala tá com você. Vai lá. Valeu. Salve, salve, pessoal. Ótimo dia para todos. Eu me chamo Cristiano. Sou cofundador da associação Eu Sou Eu a Ferrugem. Inclusive, tem 2 integrantes aqui presentes na reunião. Já troquei uma ideia com o Cícero, né? Uma breve ideia. A gente trocou algumas informações. E o Eu Sou Eu, ele começa a pensar, né, em se organizar antes de receber esse nome no intramuros, né, sobre a questão de garantia de direitos, sobre a vivência no intramuros, como que é a realidade prisional dentro de uns equipamentos prisionais. E aí, a partir desse momento, a gente sai das unidades, vamos se encontrando no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e a gente começa a se organizar para incidir politicamente sobre esses espaços que discutiam prisão, sistema de prisão e sistema de justiça, né? E a gente começou, então, a reivindicar a presença de pessoas egressas que discutissem um assunto, porque muito se falava da pessoa privada de liberdade e egressa do sistema prisional sem ter essas pessoas presentes, sem ouvir essas pessoas, né? Então, Eu começou a incidir e ganhar volume diante do debate. E aí, a partir desse momento, a gente percebeu que era necessário uma ação muito mais contundente, porque a gente percebia que estava muito fragmentado, né? O pessoal estava muito fragmentado, as pessoas não estavam conseguindo se organizar, e o Eu Sou Eu começou, então, a trazer essa perspectiva de aglutinar a luta para que a gente pudesse ocupar mais espaços diante de uma situação que segrega, né? E coloca um etiquetamento sobre a pessoa privada de liberdade e egressa do sistema prisional. E aí, a partir desse momento, a gente foi trabalhando, sabendo que a educação era o principal polo, o principal foco para que a gente viesse formar pessoas com pensamento crítico e outras coisas mais que pudessem alcançar para além daquilo que o Estado coloca como lógica sobre nós, né? Essa coisa da domesticação, desse corpo que fica frágil diante de um Estado que é extremamente violador. E a partir de então começamos a pensar, discutindo com outros amigos, né? Inclusive um dos amigos que estavam monitorando a dificuldade de ingressar em equipamentos de educação. Devido a esse estigma, né? O cara chega com uma máquina, um equipamento tecnológico punitivista, agarrado na canela, chega numa escola. Tudo que acontece que pode ser cometido como um delito ou uma infração daquele lugar, sempre vai ser visto como culpado, já entra com o estigma de culpado, né? Já entra com aquela questão de ser culpado de tudo aquilo que acontece naquele equipamento educacional. E a partir desse momento a gente pensou num projeto chamado Educação que Liberta, né? O Educação que Liberta é um projeto que ele usa a tecnologia para alcançar um maior número de pessoas possíveis a partir de uma educação crítica, né? Também freireana, pensando nessa emancipação dessa pessoa também com foco no currículo nacional, né, educacional, mas também trazendo um pensamento crítico para que essas pessoas também possam argumentar e discutir e construir o seu universo crítico, né?
E a partir desse momento, a gente começa, então, a fazer esse trabalho acontecer, e aí, inclusive, trazendo que existem alunos que estão no Nova Rota, que passaram pelo Educação que Liberta, e fazem parte do Nova Rota, que o Nova Rota é um grande parceiro, né, o Eixo Rio de Janeiro. Temos aqui o Sérgio, também um grande parceiro aí, que a gente já trocou mais ideias na USP, né? A gente tem a Camila também, que é a grande parceira, a Luísio, porra, a Luísio também é um grande parceiro também. Então, assim, é um projeto que tem acontecido, a gente tem uma estimativa aí de estar colocando minimamente, né, uma pessoa por ano dentro da universidade, né, que passou pelo sistema prisional. Então, isso é um trabalho que é um trabalho, né, gradativo, passos curtos, mas que vai dando um resultado muito positivo, porque a gente vai enfileirando cada vez mais uma galera nesse fronte de luta, né? A gente vai colocando uma galera que vai lutando cada vez mais para que esse sistema encarcerador venha a ser cada vez mais refutado. Então, assim, é uma grande satisfação estar com vocês. E o Eu Sou Eu é isso, né? Ele auxilia as famílias, a gente orienta as famílias, porque a gente sabe que os turbilhões que acontecem diante do momento da prisão, isso traz transtornos gigantescos para a família, então a gente sempre trabalha nessa orientação e formação para que as pessoas consigam, de fato, sair daquele turbilhão de coisas que trazem grandes transtornos, tanto econômico, mental, né, e físico, né? Então, assim, o Eu Sou Eu tá nessa luta, estamos aí para a gente construir junto. Beijão para Iracema aí, Iracema. Tem um pouco que eu não te vejo. Valeu, um grande abraço para todos aí, uma imensa satisfação. Valeu, Catarine. Quando botei antirracista, eu falei assim, ela vai perguntar quem é esse cara. Mas vamos lá. Pior que o Tamo WhatsApp junto. tá Excelente. assim, né? O WhatsApp tá assim, só que aí eu salvei o seu nome. Ah, porque antes, aí eu sabia, mas agora eu fiquei, caramba, eu sei quem é, mas eu não sei se é. Deixa eu ver. Obrigada, viu, querido? Um salve aí para Sirlene. todos. Valeu. Tá aí com a palavra. Vamos lá, rapidinho aqui. Eu vou passar mais para Sirlene, para Porto Alegre e para Marcionila. É isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí a gente passa para a terceira parte, depois a gente volta para as outras falas, tá bom? Sirlene, quer falar? Sim, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Bom dia a todos. Eu sou a Sirlene. Eu sou egressa do Sistema Prisional de São Paulo. Saí da cadeia em 2012 e, assim, até o momento em que eu estive presa, eu não tinha noção do poder que a educação tem de transformar vidas, né? Estou conhecendo esse projeto Nova Rota e os projetos que o pessoal está apresentando aí agora, tá? Através de uma amiga advogada, a Cláudia, ela me mandou o link da inscrição pela internet, eu fiz a inscrição e a Caterine me mandou o link ontem da reunião que aconteceria hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo participar. Quando eu estive na prisão, eu fui resgatada para o mundo da educação através de clubes de leituras, de um projeto chamado Remissão em Rede, da Janine Duran. E, através desse projeto, eu comecei a ter meus primeiros contatos com a educação. Como eu tinha o 2º grau completo dentro do presídio, eu me tornei monitora na educação, né, para outras meninas. E, a cada dia mais, fui me envolvendo com a educação, prestei o Enem dentro do presídio e, com a minha nota do Enem, quando eu saí em 2013, eu me inscrevi no ProUni e consegui uma bolsa 100% no curso de farmácia. Hoje eu sou graduada em farmácia, pós-graduada em farmácia estética e estou para iniciar uma nova graduação em odontologia, aqui na cidade de Fernandópolis. Moro aqui na cidade de Valentim Gentil. E eu comecei um projeto, como eu tive essa experiência, né, de ter a minha vida transformada através da educação, eu queria que isso alcançasse mais vidas. Então, eu criei vários projetos, e assim, a gente sabe da dificuldade que a gente tem para conseguir incentivos, né, para esses projetos. E, assim, com próprios recursos meus, né, hoje eu realizo um projeto chamado Virando a Página, onde eu faço clubes de leituras em casas de recuperação. Eu gostaria de estar fazendo em presídios, mas devido à burocracia que a gente sabe que tem para estar se entrando em presídios, e como já existem muitos projetos
que realizam clubes de leituras dentro de presídio, como acho que da FUNAP, tem o Remissão em Rede, enfim, tem vários, tem do Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu hoje participo como voluntária num clube, em clubes de leituras, fazendo correção de resenhas, né? Participo pela CISEB, no Remissão em Rede, faço correção de resenhas dos meninos que estão lá em Tremembé. Essas remissões são as remissões que dão direito a eles terem dias reduzidos na pena. Cada livro lido no mês são 4 dias a menos na pena. E realizo esse projeto de estar indo em casas de recuperação, como eu não consegui ir em presídio, eu faço esse projeto em 3 casas de recuperação. Uma aqui na minha cidade, Valentim Gentil, em Estrela do Oeste, e que é masculina, as 2 são masculinas, e uma feminina, uma casa de recuperação feminina em Santa Fé do Sul. E, assim, fico muito contente de ver que bastante pessoas, né, estão envolvidas e engajadas em levar a educação para essas pessoas privadas de liberdade, né? Lá nas casas de recuperação, a gente vê muitas pessoas que já passaram pelo sistema, e, infelizmente, muitas acabam saindo do caso de recuperação, acabam retornando para o sistema, enfim. É uma luta muito grande e, assim, a gente sabe que a educação tem o poder de transformar vidas. E eu estou feliz de estar aqui com vocês e saber que existe uma rede que apoia projetos tão maravilhosos que podem transformar a vida das pessoas como transformou a minha um dia. E é isso, gente. Obrigada Obrigada, Sirlene. pela oportunidade de fala. Eu vou Galera, deixar aqui no deixa o seu contatozinho. Isso. o link do meu Insta, tá? Obrigada. Pessoal Obrigada. da PAC Rio Grande do Sul, André, estão aí? Querem falar rapidinho? Oi. Alô, tá ouvindo? Estamos ouvindo, bora lá. Pode falar. O André, ele está no sistema semiaberto lá, ele deve estar logado lá, deve abrir a câmera em seguida lá. Eu sou João Então Francisco, tá bom. eu sou tutor de educação aqui da PAC Porto Alegre. A gente tem para quem não conhece a PAC é um sistema de prisão sem guarda, sem armas, né? Então, quem administra a cadeia, os próprios recuperandos, a gente chama eles de recuperandos. Aqui o projeto é um projeto novo, a PAC Porto Alegre tem 5 anos, tá? E todas as bolsas de estudo foram conseguidas através do ProUni. A gente tem uma dificuldade grande aqui de ensino formal dentro do sistema. E também foi uma barreira no início trazer para dentro do sistema a educação, a internet, né? Como nós vamos disponibilizar no sistema fechado internet para os recuperandos estudar? Então, nós tivemos que fazer reuniões, um projeto bem grande com a SUSEF aqui para trazer o convencimento da importância da educação na PAC, né? A PAC é uma metodologia que foi criada em Minas Gerais, né? Tem 40 anos em Minas Gerais. Aqui no Sul está com 5 anos. E a PAC Porto Alegre, hoje, ela tem 48 recuperandos, tá? Desses 48, 8 no sistema fechado fazem curso superior. Diversos cursos, temos engenharia de produção, administração, psicopedagogia, sistemas pela internet, ciência da educação. Então, é bem diversificado, né? Tem agora mais alguns que conseguiram entrar pelo ProUni nesse semestre. E, com certeza, a educação é libertadora, né? A gente tem, por exemplo, aqui posso citar o exemplo do Josemar, aqui, que está do meu lado aqui. O Josemar entrou na PAC, no sistema fechado, ele entrou com o ensino fundamental incompleto, terminou o fundamental incompleto aqui dentro, depois fez o ensino médio e também fez o curso técnico de segurança do trabalho, está terminando agora, e nesse semestre ele está entrando no curso de engenharia de produção. E todo esse sistema foi tudo um esforço dos recuperandos, tá? A gente não tem... O único incentivo que a gente tem foi conseguir os primeiros computadores para fazer o projeto aqui, e depois foi a questão de convencer, de mostrar que a importância da educação. No início era difícil, o pessoal tinha muita resistência em estudar, né? Porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade, e hoje a gente fica feliz de ver os recuperandos. Já tivemos um primeiro curso superior completo aqui, que é um recuperando que já está no
já progrediu de regime, já está no sistema aberto. E a gente sabe que é difícil. Agora a gente tem 3 recuperantes, na realidade. E estamos indo para o 4º recuperando que faz presencial, né? Então, a gente já teve negativas de universidades de colocar os recuperandos dentro da universidade por preconceito, né? por não querer expor os outros estudantes ao cara que está dentro do sistema. Foi muito triste isso, foi com o André, inclusive, numa universidade aqui do Sul, que negou o acesso dele porque disse que não tinha como garantir a segurança das demais pessoas em relação a ele estudar, como se educação fosse um crime, né? Mas, então, a gente conseguiu superar isso. Hoje o André faz administração, ele pode se tiver um tempinho, ele falar um pouquinho lá sobre isso. E eu fico muito grato de a gente ver outras pessoas tendo no Brasil, né? Porque a gente acaba sendo uma bolha, a gente fica muito envolvido no nosso projeto e acaba não tendo noção de tão grande é a educação para o mundo, para o Brasil, e principalmente, que é o que para mim mais importa, é para os egressos e também para os recuperandos dentro, né? Porque a gente às vezes tem muito aquela ideia de pensar no preso só quando ele sai, mas a gente tem que pensar na transformação dele já dentro do sistema, né? Tentar recuperar ele já no sistema, que eu acho que é isso que é muito mais difícil, porque ali dentro da cadeia a oportunidade do crime é muito maior do que fora. Tá? Porque gente, vou precisar pedir só finalizando, só mais 10 segundinhos só para a gente poder finalizar. Vai lá. Não, tranquilo. A ideia é a seguinte: a gente tem pouco apoio governamental, mas tem muito esforço e muita vontade. E a gente está... Tudo que é oportunidade que tiver, eu tenho gente para colocar, né? Então, a gente está aqui procurando ajudar eles aqui no projeto, mas sabe que o esforço deles é o verdadeiro esforço que vai levar à transformação. Obrigado. Obrigada, queridos. Gente, tem 6, 7 pessoas agora. Eu vou fazer assim, então. Eu vou passar para a próxima dinâmica. E aí, depois, quando a gente voltar, conforme a gente for, enfim, todo mundo for compartilhando, eu vou explicar agora, aí vocês vão, de alguma forma, se apresentando e falando também, senão a gente vai atrasar muito aqui. Aí, só vou fazer assim, já fazer a próxima dinâmica. Se depois da próxima dinâmica, né, que vai dar horário mais ou menos meio-dia, que é o horário que a gente pensou em terminar meio-dia e 5, as pessoas sintam-se à vontade para sair se quiserem, e a gente vai deixar a fala livre para as outras pessoas que estão com a mão levantada, tá bom? Só para a gente passar para essa próxima, e aí depois, quando acabar, a gente deixa aberto aqui e a galera vai falando, tá? Eu sei que não é muito democrático isso, mas é só para a gente conseguir ter um tempo certinho assim, para não ficar muito extenso. Mas é isso. Vou explicar agora como é que vai ser essa segunda parte, tá bom? Essa terceira parte, desculpa. É o seguinte... como a gente tem, né? Felizmente, entrou assim, tem uma hora que a gente teve 70 pessoas aqui online. Às vezes a gente sabe que, por exemplo, agora todo mundo quer falar e fica um pouco difícil de todo mundo falar. E às vezes, quando a gente propõe um debate com algumas perguntas, algumas coisas, nem todo mundo se sente confortável de falar, né? Tem gente que fala mais, tipo eu, que falo sem parar, tem gente que fala menos. Então, a ideia agora é dividir vocês, eu vou colocar vocês em pequenos grupos, então vocês não precisam fazer nada, tá bom? Eu vou aqui no computador, eu vou automaticamente dividir vocês em grupos menores, e aí cada grupo vai ter algumas 2, 3 perguntas para vocês refletirem, discutirem entre vocês, para vocês poderem se apresentar melhor. Aí vocês podem se apresentar no grupo, tá bom? E aí eu vou distribuir vocês em grupo. Então, cada grupo vai ter o nome de uma pessoa memorável aqui do Brasil, ou que deveria ser memorável. E aí eu vou separar vocês em grupo. Então, mandar em cada grupo as perguntas que vão ser objeto do debate. Vocês vão ter uns 20 minutos, mais ou menos. Depois eu boto todo mundo aqui de volta. E aí, o que vocês vão ter que fazer quando eu botar todo mundo aqui de volta? Cada grupo vai escolher uma pessoa para representar o grupo. E aí, vocês vão trazer para o grupão aqui depois quais foram as perguntas que foi dada a vocês, o que vocês debateram. E também vão explicar quem que é a pessoa que deu o nome ao grupo de vocês. Então, por exemplo, o grupo número 1 vai chamar Paulo Freire. Então, quando vocês forem divididos em pequenos grupos, vocês vão falar... Vale da Google, tá? Quem não souber, tá tudo bem. Mas assim, ó, quem que é o Paulo Freire? Vamos rapidão, assim, só para fazer uma quebra de gelo, assim, pra vocês se conhecerem rapidão.
Quem sabe quem é Paulo Freire, as perguntas são essas. Vamos debater as perguntas em grupo, vocês vão ter uns 20 minutos. Escolhe alguém para representar o grupo, volta para o grupão. Aí eu vou chamando por grupo e vocês vão falando o que vocês debateram com relação a essa pergunta. E aí, quem quiser ir levantando a mão e acrescentando coisas, pode ir acrescentando, porque os grupos não vão ter as mesmas perguntas, tá bom? Então, eu vou dividir vocês em grupo. A única coisa que vocês precisam fazer na hora que eu dividir, vai aparecer um negocinho em cima. Você só tem que clicar em aceitar. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Não está claro? Tudo certo? Posso dividir vocês nos grupos? Sim. Então, beleza. Caterine, só um Pode momento, falar. por gentileza, só tirar uma dúvida. É que eu gostaria de levantar a mão, mas aí nós não conseguimos. Eu sou o professor Rovani, sou do Fórum Nacional de Educação em Prisões e Inserção Social, e para nós é de suma importância não perder esse contato, ok? Então, deixar. depois, por gentileza, se você puder entrar em contato conosco, nós Pode gostaríamos deixar. muito, tá bom? Vou pedir para todo mundo ir mandando os telefones, assim, ao final da reunião, eu vou Eu já mandar coloquei no chat, Eu vi. tá? Mas no final da reunião, eu vou botar um formulário para vocês responderem o que vocês acharam e contribuições. Lá também vai ter o contato. Mas podem ir mandando aí no chat, nome, telefone, e-mail, endereço não precisa. Mas, enfim, Instagram, o que vocês tiverem aí, eu vou mandando, tá bom? Vou separar vocês em salas, tá, gente? Então, vamos lá. Lembra de só clicar em cima, tá? Como fala? E aceitar a sala que eu vou colocar vocês. Beleza? Então, vamos lá. Voltamos para a sala grande. A Márcia. Gente, que muito doido é isso, que a gente Catarina, tirado de um lugar. Você cortou a gente numa hora que a gente estava com... Porra, A Márcia estava numa fala preciosíssima. Pois é, da universidade, da parceria da Universidade Federal de Pernambuco com a Universidade de Coimbra. Termina a fala aí, então, Márcia. Você quer... Pronto, é dizer assim, da invisibilidade, sobretudo no âmbito do ensino superior, com a educação de pessoas que estão privadas de liberdade. E quando nós temos uma pesquisa feita por um dos estudantes da graduação, que ele fez para saber o que vem ao imaginário das pessoas que estão dentro das universidades, os estudantes, quando se fala de educação em ambiente prisional. E, assim, quase ninguém conhece, né? Eu já levei no âmbito várias pessoas para mostrar e dizerem que tem escola. Os estudantes nem sabiam que tinha escola dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, dizer assim que desde 2019 que a gente vem desenvolvendo esse trabalho de sensibilização e de tirar da invisibilidade a educação em ambiente prisional. E, nesse sentido, a gente já promoveu eventos aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que eu estou em Portugal nesse momento, e estamos organizando um para agora, em outubro, e que uma das temáticas principais é a educação em ambiente prisional. E sempre que fala em educação prisional, lá na Universidade Federal de Pernambuco, só chamam a professora Márcia para trabalhar e a sua equipe. Ô, Caterine, eu gostaria de falar também, porque já levantei a mão e não consegui no grupão, mas, assim, eu disse para o grupo pequeno que, para mim, é um momento histórico estar aqui nesse grupo. Eu sou a professora Clóris Violeta, represento aqui a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e eu tenho muito interesse em desenvolver um trabalho aqui na universidade nessa linha. Claro, precisando de muita ajuda da professora Márcia e Conte comigo, Cláudia. Então, veja, eu fiz doutorado na Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, com a professora Lenice Onofre. Eu acho que alguma outra pessoa deve conhecer. E aí, quando eu voltei do doutorado, eu fiquei muito interessada, mas veio a pandemia, etc. e tal. Então, eu desejo mesmo fazer um trabalho diferenciado aqui na universidade. Eu sei que é um grande desafio, mas eu gosto de desafios. Então, me coloco também assim, à disposição e eu acho que deve ser feito um grupo aí, Caterine. Eu acho que a gente Já não pode se perder. Pode ficar tranquila. Então, prazer e obrigada. Prazer. Obrigada.
Gente, então vamos lá. Grupo 1, estamos sentindo uma professora Paulo Freire. Quem quer falar pelo grupo Paulo Freire, gente? Quem tá aí querendo falar pelo Paulo Freire? Vamos lá, pra gente agilizar aqui. Quem que tava aí no Paulo Freire? Eu já perdi quem que tava onde, eu tô perdida aqui já, gente. Alguém me ajuda aí. Tava eu, Karina, o antirracista, Cristiano. Então, bora. Você quer falar? Quem tá falando? Calma aí que eu tô Eu perdida. quero deixar eles falarem, vocês. Eu acho que o Maurício, o antirracista, podem falar melhor. Vai, Maurício, Cristiano. Falem aí. Grupo Vai, 1, Maurício. vai lá. Maurício, Solta a fala, voz, Maurício. Cristiano. Representa o Rio Vamos lá. Grande. Então já é, meu camarada. Salve, salve o boxe periférico. Bora, Cristiano. Grande mestre. Vamos lá. Então, a gente estava discutindo, né, sobre as questões das perguntas, e debatemos vários assuntos que não vai dar tempo de retomar ele Qual aqui. que era a pergunta de vocês mesmo? Era o grupo 1, Paulo Freire, vocês? Não, Carolina de Jesus. Jesus. Era qual a importância das... Desculpa. Isso. Vai lá, Juliana, vai lá. Quais que eram as perguntas? As perguntas eram o que uma rede como essa pode contribuir, né, de certa forma, e quais os problemas que a gente identificou. Mas era o Carolina de Jesus, o grupo. Isso. Cara, eu respondi lá no chat, eu esqueci até de printar aqui que eu respondi lá, mas eu vou fazer um resumo. Converge muito com o que o Maurício também responde ali, ele pode até fazer uma leitura depois da resposta dele, mas está resumido assim. Que é preciso, né, a partir desse movimento, né, de criar esses grupos, né, de pesquisa e esses grandes coletivos, tentar mudar de fato a realidade, né, de uma galera que sofre na pele, que é atravessada na pele pelo sistema racista, pela criminalização da pobreza e outras coisas que transformam essa população num público específico para ser encarcerado, né? Então, eu acho que por meio da educação, que é uma ferramenta poderosa, né, de transformação social, esses coletivos permitirem, né, possibilitarem que essas ações educacionais alcancem o maior número de pessoas, para que venha também trazer uma reflexão emancipatória, uma reflexão crítica, para além só do currículo educacional, né? E a 2 também, e a partir do fortalecimento também dos movimentos, de instituições e organizações, tanto da sociedade civil como das instituições públicas e privadas, o fortalecimento dessa base que amplia todo esse conhecimento e essa conjuntura de coisas. E a outra coisa também foi em relação à pergunta 2, se ela pode me relembrar aí, por favor. Era quais os problemas que a gente via, os problemas a evitar na criação dessa rede. Então, o Maurício pode trazer também um pouco dessa informação. Fala aí, Maurício. Eu escrevi aqui, ó, eu pontuei, né, algumas coisas que as nossas preocupações seria a confidencialidade e a segurança, né, dessas pessoas, porque são dados que estão sendo gerados, né? Então, garantir, né, a segurança dos membros da rede é crucial, né, para manter a história do encarceramento e sigilo, né? E a medida deve ser implementada para proteger as identidades e a privacidade dos participantes, né? E também coloquei a equidade e inclusão nessa segunda, né? Que é essencial garantir, né, que a rede ela não tenha só a inclusão, mas que ela tenha essa equidade também, né? Para chegar lá para todo mundo ter essa igualdade, né? Tanto com pessoas que a gente tem que ver que é independente da etnia, racial, gênero, orientação sexual, né, e outras características, né? Então, os esforços devem ser feitos para garantir que a voz de todos os membros seja ouvidas e valorizadas, né? Acho muito importante. Eu coloquei esses dois, e na primeira é o seguinte, também eu pontuei o seguinte, eu pontuei a troca de experiências, né? Que a primeira seria de que forma uma rede global reunindo pessoas que tiveram uma vivência do cárcere e da educação em nível superior pode contribuir para a realidade do contexto de onde você vem ou que lhe permeia, né? Então, acho que a troca de experiência é uma boa, né? Que a rede pode permitir, e a mentoria e apoio, né? Que é o exemplo do Nova Rota aí, né? Então, a mentoria e o apoio também, né, para essas pessoas é muito importante, né? E é isso que eu coloquei. Né? Então, só para contribuir com o Maurício aqui, que também a gente debateu nessa última pergunta a questão também da atualização contínua de projetos políticos que estão acontecendo o tempo todo,
dentro da realidade política no Brasil, como o fim da saidinha e outra privatização do sistema prisional. A gente está se atualizando nessas questões. E outra coisa também é propor incidências políticas, né? Também para além disso. E um outro ponto é também como é que isso, essa devolutiva, né, dessas grandes redes que vão sendo construídas, para a galera que está cumprindo em regime fechado, ou está em cumprimento de regime semiaberto, ou aberto, ou incondicional, ou monitorado, ou em medida alternativa, como é que esses grupos também conseguem devolver alguma devolutiva positiva para essa galera que está, de fato, vivendo várias restrições em vários aspectos sociais, né, econômico e outras coisas mais. Como é que o grupo também pode desenvolver, os apoiadores pensarem em outras propostas também que possam dar uma devolutiva mais incidente para essa galera. Foi também um debate que a gente estava levantando. Isso. E a gente falou também, só para concluir, dessas redes que elas ajudam no empoderamento e na multiplicação de oportunidades, né, e de redes de apoio. Mas é isso. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Então, Beleza. Esse era o grupo Sueli. Quem que era a Sueli? Não, era a Carolina de Jesus, né? Não era a Sueli, era a Carolina de Jesus. Vai lá, Cristiano, fala para nós quem que é aí, professor. Não, Carolina de Jesus, grupo Carolina de Jesus. Mas quem que era a Carolina de Jesus? Pô, Carolina de Jesus, a mãe preta, solo, favelada, periférica, né? Vulnerabilizada pelo sistema racista, né? Mas, sobretudo, uma grande e sensacional escritora que compartilhou conosco uma grande obra chamada Quarto de Despejo, né? Então, assim, é uma obra sensacional para se ler e a gente entender como é que o corpo preto é atravessado pelo sistema racista. Em São Paulo, né? Obrigada, querido. Vamos lá, grupo Sueli. Quem que era do grupo Sueli? Bora lá, então, Bárbara. Fala, fica à vontade. Você quer falar as perguntas de vocês e o que vocês conversaram, enfim, compartilhei com a gente. Então, nós estávamos numa roda de apresentação e aí eu fui mesclando as experiências de cada um, né? Que cada um vinha trazendo com as perguntas, né? As perguntas tinham mais, mas eu anotei poucas aqui, que era a importância do acesso à educação em nível superior para quem está ou esteve encarcerado, né? E dificuldades e desafios de pessoas encarceradas e egressas, né, na questão educacional. Então, essa importância, a gente teve relatos de diversos tipos de violências, né, que essas pessoas atravessaram antes do encarceramento, né, ou até para serem encarceradas, né. E aí, a importância desse estudo, seja ele no nível superior ou não, né, despertar essas pessoas para que elas entendessem que estavam sofrendo uma violência, né? Porque às vezes a pessoa acha que eu estou presa porque eu roubei, eu estou presa porque eu matei, eu estou presa. Sim, também. Mas a maneira como isso é feito é uma violência que nos atravessa e a gente acha que é normal, né? Que é a violência institucional, que a gente vai denominar como racismo, como sexismo, como diversos outros estudos que a gente tem feito, né? E até mesmo uma imposição do Estado, né? Para que você se torne um padrão para o Estado que te oprime, né? Então, a gente colocou das dificuldades e desafios que cada um veio trazendo, né? Não vou conseguir denominar todos, né? Mas como parte da violência institucional, a falta da parceria e do incentivo das faculdades públicas para o acesso da educação em prisões, né? As faculdades públicas querem esse público lá dentro, né? O número de prisões aleatórias, que é grande, né? Você está indo e voltando, ainda respondendo um processo, e aí você é forjado na rua pela polícia, e aí você vê seu sonho indo de ralo abaixo, porque você é preso ou presa de uma maneira aleatória, uma coisa que eles te forjam, e acaba com teu sonho, né, ali.
Redes de apoio. Rede de apoio, a gente só está aqui pelas redes de apoio, né? Isso é um ponto positivo. Porém, essas redes de apoio também não têm apoio, né? Chega lá, dá um tapinha no ombro e fala, vai que você vai conseguir, esse é o caminho, é legal, mas e o prato de comida? E a conta de luz? Que ela sempre chega, né? E o boleto? Como é que faz, né? Quando você tem o estigma de ter passado pela prisão, as primeiras portas que estão cerradas para você é a do trabalho. E não tem como você... a gente está sempre diante de uma escolha cruel, né? De escolher trabalhar ou estudar, comer ou aprender. Né? É meio que isso. Como um desafio, né? A burocracia das instituições e que a professora Márcia, essa eu lembro porque foi a última que falou aqui, enquanto a gente trocou de sala, que é a invisibilidade no ensino superior, né? Do ensino superior, da educação em prisões, né? As pessoas nem sabem que dentro da unidade prisional tem uma sala de aula, né? Isso aí tem pessoas que estão lá e nem sabem que existe essa possibilidade de aprender, né? De aprender, né? Porque aprendem uns com os outros todo o tempo, mas a escola é um fantasma dentro da prisão. Isso aí é bem chocante, né? Eu vou deixar para outra pessoa do grupo, porque eu já falei muito, falar sobre a Sueli Carneiro, né? Que foi o nome da sala de aula. Alguém quer falar do grupo? Quem foi Sueli Carneiro? Senão você fala aí, Bárbara. Já tá aí, já fala, mulher. Vai lá. Uma filósofa, né? Uma escritora, mulher que ajudou a trazer para nós esse nome interseccionalidade, não é isso? É esse nome? Isso. As coisas que nos atravessam a gente não percebe, né? E é isso, essa violência, essa adaptação para a coisa ficar pior, né? Eles têm um combinado para que tudo fique pior para nós, né? E a gente está aqui para mudar esse status quo, como a Sueli Carneiro, né? Que foi a primeira mulher a receber tantos prêmios importantes, né? E nos incentiva a leitura, algo que a gente nem consegue dimensionar quanto muda a nossa vida, né? Quando a gente tenta ler, né? É isso. Obrigada, viu, Bárbara? Gente, grupo do Paulo Freire. Quem que estava no grupo do Paulo Freire aí pra gente? Vai lá, Cícero. Olá, gente. Vamos lá. A primeira pergunta foi o que você vê como principal importância da educação na vida do indivíduo e na sociedade. A gente conversou bastante sobre essa questão da educação e a gente viu que uma das grandes importâncias é a questão da reabilitação e inserção social dessas pessoas em sociedade. Fica mais fácil deles serem reinseridos em sociedade, tendo qualificação profissional. Também ele ajuda muito na questão do empoderamento pessoal dessas pessoas, porque muitas vezes algumas pessoas saem do sistema carcerário e pensam que não vão poder ter o seu papel na sociedade, que sempre vão ser tratados como ex-presidiários. E quando a gente traz essa questão da reeducação dentro do sistema carcerário, da questão do empoderamento para essas pessoas, isso contribui muito para a sua inserção em sociedade. E, além do mais, de contribuir com a sociedade. Quantos egressos do sistema prisional hoje, que saíram do sistema carcerário, que podiam, por exemplo, estar trabalhando em outras situações, em uma empresa, mas não, estou focado em muitos projetos sociais no Brasil todo, no mundo todo, tentando mudar essa realidade do sistema carcerário. Então, mostra também que essa questão da educação, de tudo que eles passaram dentro do sistema carcerário, contribuiu para forjar essa pessoa que toca esses projetos sociais e tem como foco principal, né, que é a prevenção do crime, a diminuição da criminalidade, que se for olhar a maioria dessas pessoas que passaram pelo cárcere, que tiveram sua experiência, que mostra a questão da educação como fator principal, ela consegue, sim, diminuir o índice de criminalidade e impedir que pessoas também voltem a cometer crimes. Além de mais, quando a gente fala nessa questão da educação, a gente consegue verificar que, nos últimos anos, a elevação de pessoas que foram inseridas no ensino superior, não somente pessoas dentro do cárcere, como também pessoas que saíram do cárcere, e é uma das coisas também que a gente quer abordar, que é como chegar no governo federal, no Ministério da Educação, principalmente,
porque até um contrassenso, né? Todo ano a gente tem um Enem para as pessoas privadas de liberdade, para os PPLs, e muitas vezes eles conseguem pontuações, conseguem vagas em universidades e não conseguem cursar, porque eles estão em regime fechado. E aqueles que conseguem são em universidades particulares, que têm convênio com o Estado, e aí eles conseguem ser inseridos na universidade. E nem todos conseguem pagar uma faculdade. Então, o que é interessante é chegar para o governo mesmo, o Ministério da Educação, e dizer, por que vocês dão vaga oferecem um Enem para pessoas privadas de liberdade se eles não conseguem cursar numa faculdade pública? É o quê? Só para fazer números, para dizer que tem pessoas que conseguiram pontuação no Enem, mas se for olhar, quem foi que conseguiu entrar no ensino superior, né? Uma pequena quantidade de pessoas que têm condições de pagar uma faculdade, porque muitos não têm. Então, a gente hoje está lutando também para isso, para mudar essa realidade, pegar as universidades públicas, instituições públicas de ensino superior, para que possam dar essa oportunidade para as pessoas dentro do cárcere. E a segunda pergunta foi, o que você entende por uma educação libertadora? A questão da educação libertadora, a gente ouve muito falar nisso através de Paulo Freire, né? Eu acho que ele foi um dos grandes, foi priori, né? Teve a prioridade nessa questão da educação libertadora, ele que lutou contra todos e todas para levar a educação, principalmente para dentro do sistema carcerário, para mostrar para essas pessoas que estão oprimidas, que elas precisam de uma oportunidade de ensino, e a gente consegue observar também que essa questão da educação de Paulo Freire, ela contribuiu bastante para que essas pessoas pudessem hoje estar dentro do sistema carcerário, entendeu? E pudessem hoje estar cursando o ensino fundamental, cursando o ensino médio, até mesmo a EJA, né, que foi levada para essas pessoas, a educação de jovem e adulto, a contribuição que ele teve para isso. E uma coisa principal, gente, que a gente falou também, quando a gente estava falando sobre isso, foi opiniões e até mesmo relatos de pessoas que disseram quanto foram perseguidas dentro de universidades, né, dentro de sala de aula, por ser um egresso do sistema prisional, por ser um presidiário ou um ex-presidiário, entendeu? Então, a gente observa também que a gente precisa, sim, realizar um trabalho de educação, principalmente para os docentes, né? Principalmente para os professores, principalmente para as universidades, aqueles que recebem essas pessoas que são oriundas de unidades prisionais, porque o que eu já observei de pessoas que iniciaram o ensino superior e desistiram, eu tenho como prova aqui em Pernambuco, a gente conseguiu colocar em 2021 aproximadamente umas 8 pessoas no ensino superior, dessas 8, só um concluiu a faculdade, entendeu? E esse que concluiu, ele disse, eu tinha tudo para desistir, mas não desistiu, entendeu? Não desistiu. E aí o que acontece? Outros desistiram. E sabe como foi que aconteceu isso? Por causa de uma reportagem que saiu na TV, que tinha lá a inclusão social de egresso profissional na universidade, SENAC. E aí o que aconteceu? Esses alunos começaram a receber perseguições, não somente dos colegas de sala de aula, mas também dos professores. Então, tem que ter um trabalho mais abrangente com esses profissionais que são educadores, que deviam ser o primeiro a dar o exemplo e dizer, gente, a gente tem que incluir essas pessoas, a inclusão, então, e não excluir, porque eles estão entrando agora numa nova fase da vida, que é iniciar o ensino superior, para poder realmente conseguir algo que possa sustentar a sua família. E, para concluir sobre Paulo Freire, né, ele teve essa influência, claro, significativa na educação de jovens e adultos, entendeu? E a gente consegue ver muito essa questão da EJA dentro das unidades prisionais e quantas pessoas hoje estão mudando as suas vidas através da educação, porque, como vocês sabem, a educação realmente muda vidas. E essa é a contribuição do nosso grupo para vocês. Muito obrigada, querida. Tem umas mãos levantadas. Opa, eu levantei a minha sem querer, desculpa, gente. João, quer falar aí rapidinho? Vou baixar minha mão. Acho que faltou o nosso grupo, Catê. Não, eu não passei todos os grupos, não. Eu não passei todos os grupos ainda. É só porque eu acho que o João tinha levantado a mão para, acho que ponderar alguma coisa a respeito do que o Cícero está falando. Acho que foi isso. Não passei todos os grupos ainda, não. Tá falando do João, eu? Calma, João, que eu tô tentando te achar aqui na tela. Eu não levantei. Vai lá, tu mesmo. Eu não levantei a mão, não. Então não, então tá bom. Então, Eliana, você quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria sim, da sala do Paulo Freire, né? Vai lá. Então, vamos lá. O que não foi dito, né, é que, assim, tem algumas instituições, né, que pró-egresso, que está aí oferecendo uns cursos, né, para egresso. Eu fui atrás, vou só falar novamente aqui, porque tem mais pessoas, né, e eu quero que isso fique em evidência, porque é algo que usa o nome da gente, né, é algo que
que usa não, né, que tenta ajudar a gente, né, mas eu, por exemplo, eu não consegui ser ajudada pela burocracia, né, que você tem que fazer um curso, você fica lá dentro um monte de tempo parado, aí você sai para fora, tem que fazer um curso para você conseguir uma vaga de emprego. Como que você sai de um lugar que você não tem o que comer e você tem que fazer um curso, você só ganha o dinheiro da condução e o almoço. Aí seu filho fica em casa com fome, como que você vai trazer o pão para o seu filho? Entendeu? Então, isso daí, eu acho que primeiro a gente precisa de trabalhar e depois fazer o curso. Porque essas ONG, elas falam, você tem que... Mas aí você vai questionar, mas esse é o processo, sabe? É isso que você tem que fazer e ponto final. Não existe uma outra vertente. Então, isso daí para mim, como egresso, para mim é uma dificuldade muito grande. E outra coisa que ela falou assim sobre faculdade, Senac, né? Eu nunca vi aqui nada aberto para egresso aqui em São Paulo, não tem, tá? Não tem vaga de faculdade, não tem Senac, não tem. Se vocês tiverem, puderem me falar, eu tenho interesse, tá? Vaga de emprego também. Esses pró-egressos aí tem que fazer o curso, né? Aí demorar um mês eu preciso comer, né? Então, eu queria saber, assim, se alguém tem alguma opção para mim, né? Eu vou criar um grupão com todo mundo aqui, mas eu mandei meu WhatsApp no chat. Você me chama no WhatsApp e a gente conversa, pode ser? Tá bom, muito obrigada, tenha um bom dia. Imagina. Vamos lá, grupo Professor Roberto. Quem que era do grupo do Professor Roberto? Para a gente finalizar daqui uns 10 minutinhos, tudo. Vamos lá, quem estava no grupo do professor? Caterine, eu acho que o Cícero se confundiu. A gente estava no grupo do professor Roberto. Não era Paulo Freire, era professor Roberto. Era professor Roberto. Tá tudo bem. Pois é, o Caterine. Eu e Eliana, João aqui do Rio, do sou eu. A gente estava no grupo do Paulo Freire. Essa fala da Eliana eu queria ressaltar, e aí acabei me confundindo. Já emenda, aqui. Então, o grupo do Paulo Freire. Já vai lá, já emenda, vai lá. Então, mas é isso. É bom que a gente parece que está entrosado aí no discurso, porque ele traz uma análise muito, muito própria do que a gente acabou conversando no grupo, mesmo sem ter participado ali da nossa sala, né? E a Eliana complementa, e assim, chamar mesmo a atenção para essa dificuldade das pessoas que estão saindo do sistema de cumprimento de pena para as suas necessidades imediatas. Existe uma demanda que ela não é suprida, principalmente a demanda por alimentos. Há uma insegurança alimentar, há uma insegurança financeira. Eu, Cristiano e Bárbara, aqui no Rio, no Eu Sou Eu, a gente foi atravessado muitas vezes por isso, né? E a gente continua ainda em alguns períodos muito preocupados com esse problema. Se a gente sai de onde nós estamos, o que vai ser de nós? Né? Às vezes perguntam para a gente por que a gente criou Eu Sou Eu. A gente tinha algum ideal, a gente tinha alguma ideologia. Não, a gente só queria sobreviver e se alimentar. Só isso, mas queria, através daquilo que a gente aprendeu, a partir do que a prisão ela fomentou em nós, dos traumas que ela causou, a gente também tinha que trazer algum recurso para nossas casas. Então, foi a partir disso que a gente resolve criar o Eu Sou Eu e dar sequência naquilo que a gente pensa enquanto protagonismo de pessoas que foram atravessadas pelo sistema de privação de liberdade. E nada melhor para falar disso do que Paulo Freire. E foi sobre isso que a gente trocou, né? Como é que a gente conhece a educação? Que educação foi apresentada para nós ao longo da nossa vida? Não foi infelizmente, com todo respeito aos professores que a gente merece, e eles merecem, melhor dizendo, todo o nosso respeito, mas por conta de um sistema que está posto do jeito que está, os professores muitas vezes foram tolhidos de apresentar uma educação freiriana para nós, que nos desse condições de questionar todo esse sistema em que nós já nascemos dentro dele. Então, nós não fomos ensinados a questionar um período de escravização dentro desse país. A gente foi ensinado a olhar para esse período como um período romântico, de descoberta, né? Uma catequização de toda uma
uma geração de indígenas que foram executados, a gente aprendeu a olhar isso como um período de descoberta a partir da primeira missa rezada por um padre que veio de Portugal, não quis saber da cultura local e foi enfiando goela abaixo uma missa cristã para os indígenas, sem falar nos milhares de negros que foram executados e sequestrados de sua origem, de sua terra, para vir para esse lugar. E muito do que a gente vive hoje é ainda parte daquilo que a gente viveu, né? Na origem desse país chamado Brasil. E a gente é atravessado por isso o tempo todo, que não nos é apresentado no nosso início educacional, vamos dizer assim, na nossa inserção no sistema educacional. E, por incrível que pareça, a cadeia ela acaba trazendo para a gente o poder de questionar tudo isso. E aí, como eu disse, a gente só vai sair desse lugar, das amarras desse sistema, através da educação. Que a educação ela vai dar ferramenta para a gente pensar, vai dar ferramenta para a gente questionar, e é isso. Aí a gente vai poder se insurgir contra todo esse sistema. É a partir disso que a gente, do Eu Sou Eu, acaba pautando os nossos projetos, né? Através da educação que a gente vai mudar a realidade, né, desse país. E assim, a gente faço o coro aqui com a Eliana, eu acho que tem que ser educação, profissionalização e mercado de trabalho para quem está saindo do sistema prisional, porque não dá para fazer nenhum curso, não dá para estudar, não dá para segurar no lápis com fome e a barriga roncando. Certificação, nós falamos também da certificação. Tudo isso, a gente sabe que tem que ter o documento comprovando. Sem o documento, é como se a formação não existisse. Então, a gente enfrenta isso. Foi uma fala da Eliana, é uma fala que eu trago, que certamente está para o Brasil inteiro. A gente está com dificuldade, não tem monitoramento. CNJ não fiscaliza, ninguém fiscaliza, e a gente acaba... Eles vão para as aulas... terminam o momento de formação do fundamental e do médio, voltam para o bloco carcerário sem a certificação. Enem prisional também. Eliana também falou da dificuldade dela de receber a certificação do Enem prisional. O edital do Enem prisional soltado pelo INEP não está sendo respeitado. Minha contribuição, um abraço. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu, Kátia? Então, a gente teve, antes foi o professor Roberto e agora o Paulo Freire. Então, só... do professor Roberto. Joana, você quer explicar quem foi o professor Roberto? Joana, tá aí ainda ou já saiu? Tô aqui, Caterine. Você quer explicar quem foi o professor Roberto? Quero, com muito orgulho, eu vou tentar explicar, né? O professor Roberto... Então, conta quem foi. Para mim, ele, junto com o professor Eduardo Januário, é um professor que é referência para mim, meu mestre na FEUSP, professor Roberto da Silva, falecido recentemente, fundador do GP Privação, que é um grupo da Faculdade de Educação da USP que estuda a educação no cárcere. Foi egresso também, professor Roberto, ficou na casa de detenção durante 10 anos, pouco mais de 10 anos, e autodidata, estudou no cárcere, se formou, fez faculdade, mestrado, doutorado, e tem um histórico de vida de muita luta. Desde criança ficou em abrigos durante a infância e veio de uma família de mãe solo, disfuncional, e a vida dele é marcada por essa luta pela educação no cárcere, para mudar essa realidade. Eu falo como egressa e como uma pessoa que teve a honra de conhecer o professor Roberto, e foi uma pessoa incrível, maravilhosa e muito amada e respeitada por nós lá na faculdade e também pelo país inteiro. No país inteiro. Foi o primeiro egresso titular, professor titular, acho que o único, na verdade, egresso titular da faculdade da USP no geral. E é isso, então, professor Roberto. Vamos lá, então, o último grupo. Quem quer falar do último grupo? Grupo 5, quem quer falar? Caterine, eu acho que é o nosso, né? Então vai, já tá aí, então vai.
Então, a gente começou a nossa conversa eu citei uma frase do professor Eduardo Januário, que é a seguinte: o professor Januário sempre dizia nas aulas dele que a educação tem o papel de nos fazer entender as regras do jogo, porque a gente está, principalmente para pessoas como nós, que são egressas e pessoas que sofrem com racismo, pessoas assim que fazem parte de grupos que a gente sabe que são subjugados e perseguidos e tudo mais. A gente já conhece a nossa história. E o professor Eduardo, ele sempre dizia isso: a educação tem esse papel de fazer a gente conhecer as regras do jogo. Uma das perguntas, a primeira pergunta foi o que a gente entende por uma educação libertadora, e aí a professora Sandra retomou, Paulo Freire, né, a questão da educação crítica, educação para além dos conteúdos curriculares e do acúmulo de informações e de conteúdos. É uma educação libertadora, é uma educação que faz a gente compreender as regras do jogo, que faz a gente compreender onde a gente está inserido, como que funciona esse mundo, como que a gente pode mudar o que não está correto, o que não é bom, o que não está funcionando, faz a gente refletir, a gente compreender o mundo à nossa volta, a gente nos entender como cidadãos, como parte desse mundo que a gente habita. É isso. E a outra pergunta era qual a importância do curso superior, né, para quem é egresso, para quem ainda está em situação de privação de liberdade. E a professora Sandra também comentou que a importância seria a gente ampliar os nossos horizontes, traçar uma nova rota, uma possibilidade de traçar uma nova rota, né, na nossa história. A gente tem uma história marcada por estereótipo e estigma, e a gente sabe que a gente carrega para a vida toda, embora a gente já tenha cumprido as nossas penas ou esteja cumprindo, o estigma nos acompanha até o final das nossas vidas. Então, o fato de ter acesso a um curso superior é uma possibilidade de visualizar um novo futuro, e também de ter empregos melhores e salários melhores. É difícil, como a Eliana falou, a gente fica sempre nesse dilema entre comer, se alimentar e pagar as contas e estudar. Muitas vezes a gente não tem condições de se dedicar, até mentalmente falando mesmo, 100% aos estudos, à faculdade, porque a gente tem uma carga de preocupações assim, muito grandes, né, preocupações práticas, mas ainda assim a gente tem que lutar para que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos cursos superiores, porque é libertador e é fundamental. É isso. Sandra, você quer emendar e falar então, já que vocês estavam no mesmo grupo, está com a mãozinha levantada? Sobre isso. O nome da pessoa não era Roberto, não. Era a professora, acho que Maria Nilde Marçolinho. Não, o professor Roberto era o grupo anterior. É só que o grupo que era o professor Roberto confundiu. E aí, como a Joana conhecia o professor Roberto, eu pedi para ela introduzir o professor Roberto, mas o grupo de vocês é outro. Quer falar sobre quem era a professora pedagoga do grupo de vocês? Ela foi a professora que criou o ginásio vocacional. Dei uma lida aqui. Ela foi caçada no período da ditadura e ela fez um trabalho formidável em São Paulo, inclusive, na luta pela questão da vocação dos estudantes, da transformação daqueles estudantes em prol da sua formação profissional, inclusive. Agora, o que eu queria destacar, Joana, a professora Sandra falou depois que você falou e os outros falarem, porque foi a conclusão que eu cheguei do que vocês estavam comentando. Agora, professora, você também é professora, né, Caterine? Eu não estou nem perto disso, coitada, quem dera. Eu sou uma mera estudante do mestrado. A gente queria o contato dessa fundação com vocês, o FINEPS e o Instituto Amendoeiras, porque eu conversei no grupo, nós conseguimos aprovar pela primeira vez 22 estratégias, fizemos uma campanha imensa ano passado, para ser incorporada no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos,
que a gente foi para a CONAI agora em janeiro, a gente conseguiu aprovar o ano passado nos encontros, na Conferência Livre, e é para incluir a educação no sistema prisional para dar direitos a todos. A gente pediu a universalização, porque atualmente menos de 15% tem direito a essa educação e menos de 10% a formação profissional. Então, a gente informou e vai brigar por isso em lei, para não ser uns arranjos locais, que a gente até falou isso no grupo, um secretário ou um dirigente de uma unidade prisional acolhe e o outro vem e muda aquilo ali, aí acaba sendo arranjo, não é efetivo. A gente não pode brigar dentro da lei, então tem que criar a lei. Desde a alfabetização até a universidade. É uma proposição para passar todas as fases e com a profissionalização desde os primeiros anos. A moça que falou do grupo anterior falou isso, né? Como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ou eu vou estudar? Então, essa formação tem que ser dada para as pessoas enquanto elas estão privadas de liberdade. E não esperar elas sair para ter todas essas dificuldades que a gente sabe que vão ser muito maiores, porque ainda traz o estigma. Então, a gente está brigando por isso e eu queria conversar com a Fundação e com vocês sobre esse propósito nosso, que é muito grande, a gente já está com trabalho aí em 19 estados. Tá? Joana, maravilhosa então a sua fala, mas você que criou tudo isso, você que falou desse professor, da chave de conhecer o mundo, eu só fiz ali uma interpretação no final. Tá? Muito obrigado, gente. Sandra, eu vou te mandar, eu vi que você mandou um WhatsApp, eu te respondo. Eu vi que você mandou um WhatsApp, eu te respondo, e aí a gente marca uma reunião para conversar e eu estendo o convite a todos que estão aqui, quem tiver interesse, a gente sentar e conversar sobre esse plano, então. Tá. Gente, obrigada, viu? Ter defendido. É isso. Eu sei que tem gente querendo falar, gente, mas a gente já passou de 2h30 de evento, de conversa. Eu sei que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, porque, assim, o que não falta aqui, enfim, são pessoas com histórias de vida, contribuições das mais diferentes perspectivas. Eu vou só compartilhar com vocês que, enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando, assim, as principais palavras que foram sendo ditas. E aí aquela coisa meio assim, só para a gente ter uma noção, assim, do que a gente entendeu, né, nessa conversa, que são as coisas, vamos dizer assim, principais. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí agora, no finalzinho, eu vou mandar aqui para vocês um link de um form. Ele está em cima em português e embaixo em inglês, não se preocupem. Só ler a parte de cima que está em português, que é para vocês, enfim, a gente vai agora em abril, a ideia, no final, na semana que vem, a gente acaba, porque assim, cada país está fazendo o seu encontro nacional, né, dos países que estão fazendo parte desse projeto. Então, semana que vem a gente finaliza esses encontros nacionais de cada país, e depois a gente vai criar o site do projeto e vai começar a fazer os eventos. Então, eu vou até botar minha tela aqui para compartilhar com vocês. E aí, a gente vai criar o site e esse form é para vocês mandarem o contato de vocês, para a gente também ter. Algumas perguntas de respeito a como vocês acham que o site deveria ser desenvolvido, ideias do que deveria constar no site e tudo mais. E aí, em abril, logicamente, essa semana eu já vou tentar criar um grupo com todo mundo que está aqui para a gente ir conversando. Mas através desse site também a gente vai começar a ter as atualizações do que está acontecendo nessa rede global, porque aqui a gente está só Brasil, mas aí a gente vai conversando para vocês saberem e já colocando em contato com as pessoas de outros lugares do mundo. Só para já deixar um aviso prévio, dia 17 de agosto a gente vai ter nosso evento presencial desse projeto aqui em São Paulo. Então a gente está vendo como viabilizar financeiramente para a gente conseguir trazer todo mundo aqui para São Paulo, mas ela tem chão. Tudo der certo, a gente vai conseguir, e a gente, então, vou criar o grupo, a gente vai conversando e vai compartilhando e fazendo essas reuniões independentes também do que a Sandra falou. E aí, eu vou mandar aqui o link para vocês, aí só para compartilhar com vocês a minha segunda tela, funciona mais ou menos assim, essa tela. Eu coloquei as palavras que mais foram faladas, e aí, quanto maior tá a palavra, mais vezes ela foi falada. Então, assim, educação foi a palavra mais falada, e a segunda palavra mais falada foi fome. Então, é algo bem significativo, assim, fome no tipo comer, fome, insegurança alimentar, então, temas que são relacionados com isso. Então, a gente vê que, na verdade,
é o que a gente sempre fala na Nova Rota, né? Como que a gente dá a bolsa e a pessoa não tem o que comer. Foi uma coisa que a gente teve uma dificuldade durante a pandemia, porque o projeto começou na pandemia. Então, final de semana, a gente fazia a compra de mercado para a galera que não tinha o que comer. Não tinha um tablet, né? É de que nem o governador, né? Então, a gente vai dar o tablet para a galera. Que tablet? A galera não tem nem o que comer. Que internet, né? Que acesso à energia, enfim. Mas é isso, meus queridos. Eu vou mandar aqui o link, então, para vocês. Peço, por favor, que vocês respondam. É muito importante para a gente ter essa contribuição do Brasil para a criação desse site internacional. Estou feliz demais. Eu acho que dos encontros que a gente teve até agora foi o encontro que mais teve gente. Assim, o Brasil é gigante. O Brasil tem uma população carcerária a segunda maior do mundo, mas eu acho que tem o que faz a gente ser diferencial em qualquer outra situação é a rede da galera que está aqui fora poder público, organização da sociedade civil. Essa rede existe, esse apoio existe, só que a gente precisa integrar todo mundo para poder ter o nosso trabalho mais eficiente, mais eficaz. E quanta coisa existe, a gente não tem noção. Quanta gente existe, a gente não tem noção. Quando eu fui tentar fazer o levantamento de quem estava estudando no cárcere, eu fiquei chocada. Tem muita gente. E, assim, muita gente em ensino superior. E ninguém tem ideia disso. Então, eu vou compartilhar agora com vocês o link aqui do formulário. Eu peço, por favor, que vocês respondam. O meu é disponível aí no chat. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo, eu prometo. E vamos, então, criar esse grupo e ficar em contato, gente. E nas próximas 2 semanas eu já mando para vocês atualizações do projeto, do site e tudo mais. Estou mandando aqui, então, agora o link do formulário do Google para vocês preencherem, tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigada, viu? Eu não estou visualizando esse link, não. Eu mandei agora no chat. Vocês estão conseguindo ver ou não? Ainda não chegou, não. Não aqui chegou? Tem uma informação. Caterine, é esse? Do Docs Google. Isso, eu vou mandar de novo aqui. Apareceu no chat já. Mensagem ali. Tá chegou, bom, eu vou deixar um títulozinho aqui. Então tá bom. Obrigada, viu, gente, pela participação de todos, de verdade. Muito obrigada. Foi algo, assim, de um enriquecimento sem tamanho. Eu acho que o que o pessoal falou, acho que é um momento histórico para nós podermos, enfim, dar esse passo para criar uma rede de políticas públicas nacionais e uma rede nacional de apoio a pessoas encarceradas, regressas e da voz. Então, eu espero que no próximo encontro não seja eu que esteja tocando ou ajudando, mas, enfim, alguém aqui da rede sobrevivente, tá bom? É isso, galera. Muito obrigada.